Olá, estamos começando mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Nesse episódio de hoje, nós estamos recebendo a professora Ágata Gonçalves Santana. A professora é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, advogada, professora titular da Universidade da Amazônia na graduação e na estrito sensu, é líder do grupo de pesquisas Teorias Gerais do Processo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, membro da Associação Norte-Nordeste de Processo e do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil. Ela também é membro da Associação Brasileira Elas no Processo e faz parte do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade da Amazônia. Professora Ágata, seja muito bem-vinda e eu vou chamar para conversar com a gente também Lucas Carini. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo bem, professor Fausto, professora Ágata, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast e poder bater um papo contigo sobre inteligência artificial e direito, né? E eu já queria começar, digamos assim, com uma provocação interessante, né? Que é sobre o Visual Law e o Legal Design, né? Nós estamos vendo que alguns advogados, até alguns juízes, estão aplicando isso nas suas peças processuais. Mas eu queria que a professora explicasse o que é Visual Law e o que não é Visual Law, e ainda se nós precisamos estabelecer um limite para essas duas ferramentas. Na verdade, isso daí é importante, importantíssimo, porque muita gente não conseguiu entender o que é Visual Law, não conseguiu entender o que é Legal Design, né? Eu estou pensando aqui como fazer tudo montadinho para não ficar com tempo muito grande, que a gente tem pouco tempo, mas principalmente o Legal Design, ele junta design e direito, então ele junta o que é para melhorar a experiência do usuário, o que é para entregar uma qualidade de entrega do serviço e do produto, não é só produto nem só serviço. E é interessante porque quando a gente fala de Visual Law, é a ponta do design da informação. É o fazer essa entrega da informação através do design. E quando eu falo do Visual Law e do Legal Design, é ao serviço do direito. E muita gente pergunta, afinal de contas, a justiça é um local ou é um serviço? Na verdade, ela é tudo, ela é um produto, ela é um serviço, ela é um local. A justiça tem que ser onipresente. E quando eu estou falando de entrega da informação, eu tenho que primeiro saber o que é informação e o que não é. E aí eu me empresto do conceito da professora Ana Holtz, que é justamente informação é o que reduz incerteza. Então, se não me reduz incerteza, não é informação, é algo a mais. Então, quando eu faço uma escolha através da tipografia jurídica, uma escolha da letra, se eu estou usando caixa alta, caixa baixa, são escolhas de como eu faço essa entrega. Isso é pensar no design da informação, que é o Visual Law. Eu estava conversando com o professor Marcelo Ribeiro, sim, parceirão de pesquisa, muita gente boa, também da NEP, que ele é de processo e hermenêutica. Eu estava conversando com ele se isso não seria uma nova virada linguística. Um novo conceito. Ele falou, Ágata, aquela virada linguística da Escola de Frankfurt nem acabou. Ela nem foi finalizada, então talvez isso seja uma prolongação, um prolongamento, perdão, dessa primeira virada linguística. Porque a gente até está brincando, virou meme, estamos voltando ao Egito Antigo. Nós estamos idolatrando políticos, delineados de gatinho esquisito, temos gatos em casa, né, eu tenho um cachorro, e estamos falando por emoji, estamos falando por hieroglifos de novo. Então, o que acontece? Muita gente acha que justamente Visual Law é fazer uma petição cheia de colorido, cores sem pensar, porque a cor tem que ser pensada. Por que eu estou botando aquele destaque em vermelho? Por que eu estou botando aquele destaque em verde? Não pode ser aleatório. E não pode ser algo agressivo. Não é colocar um monte de imagem aleatória. Quando eu estou falando de Visual Law e Legal Design, eu estou falando de uma entrega de informação e de como aquela pessoa vai receber. Isso significa estudar neurociência. Então, o professor Érico Navarro Volcart já está falando de neurolaw. Como é que eu vou fazer tomada de decisão, influência de decisão através do sistema neural? Eu tenho psicologia comportamental. Então, eu tenho que pensar no como eu vou entregar, no quando eu vou entregar, para quem eu vou entregar.
Então, quando eu estou falando disso, não é falar meramente na estética, e muita gente acha que é mexer na estética. Quando a gente está falando de um designer, ele não está falando que vai mexer numa cadeira para ficar mais bonita. Ela vai ficar mais confortável. É a primeira coisa que ele tem que falar. Qual é a utilidade de eu mexer nesse design? Eu vou deixar mais confortável? Para quê? Para quem está trabalhando? Para quem está almoçando? Então, a mesma coisa, eu vou entregar uma petição para geralmente um magistrado ou um servidor que vai ter aquele primeiro contato para distribuir, se ele vai colocar numa prioridade de tutela provisória, se ele vai deixar sem prioridade no cronograma. Então, para quem que eu estou vendo? Para pessoas que estão cansadas. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão recebendo informação 24 horas como nós. Eu ganhei isto aqui na pandemia, eu já não enxergo mais de perto. Eu não usava óculos e já não enxergo bem de perto, com qualquer luz já está me doendo. Por quê? Porque isso daí acabou fazendo com que a gente visse que o esquema do virtual não é o mesmo esquema do real. E isso vai cansando a gente. Agora, imagine eu entregar uma petição cheia de juridiquês, cheia de latim e de informações que não são informações, são cheias de palavras que simplesmente me ocupam tempo, para um juiz que às vezes tem 50 anos de idade, é mais velho que a gente, ele está cansado, vendo não sei quantas petições por dia, ele vai começar a pular coisas, e eu não quero que ele pule. Então eu preciso pensar nele, eu preciso pensar no assessor dele, eu não posso ser egoísta. Né? Aquela frase de que o primeiro juiz da causa é o advogado, ele tem que se botar no lugar do juiz. E o juiz é uma pessoa. Professora, eu acho que essa questão ela sempre foi importante no direito, essa necessidade de, vamos chamar assim, de persuasão, convencimento, de chamar atenção para a sua petição, e hoje talvez o que mais mudou seja as ferramentas que estão à nossa disposição para que isso se torne mais efetivo. Isso exige, e eu penso assim, professora, e faço essa provocação, que a nossa proposta de ensino tenha que ser transdisciplinar. Não adianta a gente falar de legal design sem nós termos efetivamente conhecimento e experiência em UX design. Se a gente não sabe como que as pessoas reagem, por exemplo, como que as pessoas fazem para navegar num site, como que as imagens elas servem para fazer encaminhamentos para o leitor, também a gente não pode simplesmente tentar beber das águas desse legal design ou do visual law sem entender o seu propósito, o seu fim. Isso precisa de um treinamento, isso precisa de um estudo. E muitas coisas que a gente vê por aí são algum tipo de uma tentativa rápida ou uma forma de tentar criar um design sem conhecer a teoria do design, vou chamar assim, ou as estratégias de design. Talvez isso seja um dos principais problemas. E a minha pergunta, já passando nessa temática, professora, o judiciário, nós vimos agora a pandemia, todo mundo fala isso, que a pandemia acelerou as transformações do judiciário. E a gente passou a ouvir muito dessa ideia da revolução 4.0 no direito. O que essa revolução 4.0 significa para a prática jurídica, já emendando com essa ideia que a professora trouxe do legal design e do visual law? Significa tudo, porque ela já está acontecendo há muito tempo. E o direito já estava muito atrasado, principalmente o brasileiro com isso. Justamente nessa pegada que eu vou juntar as duas falas do professor Lucas e do professor Fausto, né? Eu vou juntar essas duas falas, por quê? Porque o conceito de Revolução 4.0, ele foi montado em 2016 pelo professor Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial. Só que essas exigências tecnológicas, inclusive de impactos processuais, já estavam sendo exigidas no Brasil há muito tempo. Se a gente parar para pensar, a emenda constitucional 45 de 2004, ela já fez uma grande reformulação do Poder Judiciário para tentar fazer com que ele ficasse cada vez mais simplificado, ou que o direito não fizesse um processo tão demorado, simplificasse, desburocratizasse. Nós tivemos a lei, acho que 10.000, 11.149 de 2006, que foi a questão da automação do processo. Então, esse primeiro momento foi automatização, tentar fazer
no âmbito virtual, o que a gente faz é exatamente no físico, só que isso não funciona. Quando a gente está falando de revolução 4.0, eu estou falando de informatização. Sou eu tendo que interagir com uma máquina que está sendo ensinada para pensar. Uma máquina que está sendo programada para ser inteligente, talvez não ainda com a mesma capacidade de um ser humano, apesar das controvérsias, mas que ela tem uma velocidade muito rápida, às vezes muito maior do que a do ser humano de raciocínio. Ela tem uma acurácia muito rápida, ela não cansa, e a gente cansa, ela não dorme, a gente dorme. E essas coisas foram acontecendo, né? A gente está falando da lei de Moore, que não é uma escala matemática, é uma escala geométrica, né? Não é uma escala simples. Vai dobrando, quadruplicando, e, enfim, daqui a pouco a gente está sendo engolido. Se o direito não souber lidar com isso, ele vai ter que lidar com problemas de maneira complexa, coisas que estão sendo extremamente rápidas, automatizadas e simplificadas. Porque o computador simplifica a vida. Se a gente usa a nossa cabeça e o nosso dia a dia, a gente vai complicando uma lógica que deveria ser simples. Traduzindo, a gente vai ser esmagado por isso. Eu vou querer usar um Excel sem saber usar, eu vou inserir uma por uma das notas dos meus alunos, em vez de usar a função somar. Em vez de eu colocar na tabela, fazer tudo automatizado, e ele já vai me dando a nota já somada, não, eu vou ter que somar uma por uma. Isso vai ser uma tortura para mim. É muito mais fácil eu fazer no papel. Então, o computador é para quem sabe usar. Então, juntando os dois, é dizendo o seguinte: essa análise transdisciplinar, multidisciplinar, não é o fato de eu dizer o seguinte: aqui está o direito. Eu sou do direito, eu sei o direito, está aqui. Agora eu quero chamar o cara da computação e dizer assim: toma, te vira que eu preciso disso. Toma, te vira que eu preciso desse site, eu quero uma jurimetria, faz uma mágica. Eu cansei de falar com um colega que não sabe como funciona. Então, por exemplo, uma vez disseram, ia ser uma boa a gente conseguir pegar todos os dados do PJE e a gente conseguir jogar aqui para fazer uma análise para política pública. Eu falei, e como a gente vai puxar esses dados? Do PJE, eu falei, como é que eu vou puxar do PJE esses dados? Eu disse, é assim? Eu disse, me diga uma coisa, como é que eu vou ter entrada lá no tribunal do TJ para poder puxar esses dados? Eu preciso de autorização, tem dado pessoal, tem dado sensível, tem LGPD. Então o pessoal acha que é assim, eu dou uma ideia, falo do direito, falo e teorizo, parece que eu não saio do lugar, e aquela questão da pesquisa não ser prática. A pesquisa parece ser só teórica. Não tem a questão da metodologia, do busca do como. Eu fico ensimesmada, como se fosse numa ilha. Então eu digo assim, o cara para falar de design, eu chamo o designer, aquele cara todo colorido, ele vai pensar no design bonito, ele vai entender o que eu quero. Não, eu preciso entender o que ele faz, eu preciso entender como ele faz. Eu posso não saber como construir, ou eu posso até ter uma ideia, mas não vou construir aquilo do zero, senão eu vou ficar louca. Eu preciso dialogar com uma equipe gigante, eu preciso dialogar com uma equipe grande. Eu tenho que entender eles, eles têm que me entender. Isso daí eu compreendi muito bem com o professor Fabiano Hartmann, que foi quando ele falou justamente que ele tinha um glossário para poder se comunicar com a equipe dele, senão não tinha como. Então, a Revolução 4.0, ela foi nomeada em 2016, mas ela já estava acontecendo, foi justamente dizendo, a informatização já está em todos os lugares. Veio o conceito da ubiquização. A informatização, a inteligência da máquina, eu ensinando a máquina a pensar e interagir comigo, não é só automatizar, já está em todos os lugares. É inadmissível eu ouvir profissionais do direito me falando ainda que computador é uma máquina de escrever de luxo. E às vezes está com um computador caríssimo. Eu tenho vontade de pegar uma Olivetti, encher de strass e dizer, toma, luxuosa, agora me dá o teu computador caro porque eu preciso dele. Ele é muito legal para mim. Fato. Mas é inadmissível que no direito a gente discute isso. E detalhe, de 2016 para cá, muito se passou. O Klaus Schwab já escreveu outro livro, que é justamente o depois da Revolução 4.0. A gente já está caminhando para a quinta. E nem eu sei direito qual é essa quinta. Apesar do Japão, no mesmo ano de 2016, ter contra-atacado com o conceito de sociedade 5.0.
A revolução é 4.0, ela é da máquina. Mas para eu pensar num bem-estar do ser humano, eu tenho que primeiro priorizar o ser humano. Eu tenho que falar de uma sociedade 5.0. Porque senão eu não quero o exterminador do futuro batendo na minha porta. Eu não quero pessoas realmente demitidas. A computação, a informatização, ela não chegou para tirar emprego, ela chegou para transformar profissões. Eu estou me emprestando muita coisa do Richard Susskind, lá da Inglaterra, e ele não parou de escrever. Então, pegar uma obra dele antiga não é justo, porque ele não parou de escrever. Então, ele disse que, na verdade, o futuro das profissões não é que algumas vão acabar, elas estão se transformando. É claro, algumas vão acabar, mas algumas vão migrar. Então, não tenho mais o datilografista, eu tenho uma pessoa que sabe computação, não é alguém que está na máquina de escrever. Então, quando eu estou falando, por exemplo, nessa questão da 4.0, eu estou falando dessa situação aqui, a gente tem que pensar justamente isso. Professora Agatha, e eu não queria deixar esfriar o link aí do Exterminador do Futuro, para fazer uma outra provocação para a professora Agatha, que é o seguinte: nos últimos anos, com essas aplicações ostensivas, digamos assim, nos tribunais brasileiros de sistemas de inteligência artificial, reacendeu uma discussão bastante importante no mundo todo, que é a questão dos vieses algoritmos, né, o bias. Eu queria ouvir um pouco da professora, na sua visão, o que é possível fazer para mitigar, né, os vieses algoritmos, e se nós temos alguma solução palpável já atualmente. Tá. Nós mudamos completamente nossas relações. Eu vou só passar por esse ponto de partida. Transformamos completamente nossas relações. Então, nós temos relações entre empresa e consumidor, e entre empresa e setor público, né, que é o B2B, B2C, B2G. Isso vai fazendo com que a gente transforme nossa maneira de interagir. Isso daí vai ter uma diferença enorme, principalmente quando eu estou falando de PJE. Por quê? Quando eu estou falando de começar a ensinar a máquina a pensar, eu tenho basicamente 3 formas de algoritmos. E aí eu vou entrar nos vieses. Eu tenho o algoritmo não supervisionado, o supervisionado semi-supervisionado. Né? Isso daí é para evitar o quê? Evitar problemas. Porque a máquina, ela aprende coisas boas e aprende coisas ruins. A máquina aprende coisas boas e ela aprende também, às vezes a gente nem sabe como, ela aprende os preconceitos humanos, ela aprende o que o ser humano, a sociedade tem de mal, tem de ruim. Tem um experimento do MIT que uma moça, a única moça negra dentro da turma do MIT, ela fez um experimento, ela fez uma programação de reconhecimento facial dos colegas. O problema é que a máquina não estava reconhecendo ela como ser humano. A máquina aprendeu que pela coloração, essa foi a lógica que a máquina pegou, pela coloração, somente aquelas cores eram consideradas um rosto. E aquilo foi um susto muito grande, a máquina sendo preconceituosa, a máquina sendo racista. Então, infelizmente, a máquina ela reproduz, às vezes, de uma maneira totalmente aleatória, porque ela vai aprendendo de uma maneira, assim, um sistema neural, que a gente vai inserindo dados e ela vai aplicando no sistema de erro e acerto, erro e acerto. E isso daí é muito perigoso, porque já pensou uma máquina discriminando? E aí a gente tem que verificar. Eu não posso fazer um algoritmo completamente sem freio, sem supervisão. Mas também ele tem que ser totalmente autoprogramado. Eu tenho que colocar totalmente um perfil fechado do que eu quero. Às vezes, o algoritmo supervisionado, totalmente supervisionado, ele é muito mais interessante. Tem o semi-supervisionado. Eu posso deixar a máquina livre em alguns aspectos e em outros eu posso fechar, mas isso não seria um risco maior? Então, assim, nós temos 3 tipos, basicamente, de algoritmos, que são programas de computador que, digamos assim, fazem com que a máquina tome decisões. E aí a gente se pergunta, eu tenho condições de colocar isso, por exemplo, dentro do direito processual? Eu posso fazer a máquina tomar decisão?
até um primeiro momento, eu tenho essa cautela de dizer que no primeiro momento não. Ela pode fazer seleção, como é a questão do Vitor. O Vitor, ele tem uma lógica muito boa. Aqui está as palavras-chave para a gente detectar se existe a possibilidade de ter repercussão geral. Não tem, vai fazer análise humana. Se o computador não detectou, isso aqui já separou, já é uma análise a menos para o ser humano, já é um desafogamento para que ele faça com calma, sem cansaço, porque a máquina faz sem estar cansada, que ele possa prestar mais atenção. O ser humano, ele tem sentimentos. E o sentimento é o que separa a gente das pessoas com sociopatia. Por que eles são altamente inteligentes? A gente tem a mesma inteligência delas. O narcisista, o psicopata, eles têm uma falta de empatia que o mundo está caindo, eles estão centrados. E isso faz com que eles tenham um foco que diga assim, nossa, como é que ele conseguiu chegar naquele lugar? O cara é muito inteligente. A gente tem a mesma inteligência deles, mas os nossos sentimentos fazem a gente sentir. Por exemplo, eu estou preocupada com uma mãe, eu estou preocupada com alguém, e isso tira o meu foco, por mais focado que você seja. São sentimentos humanos, é a questão química, né? A nossa química do cérebro, que o computador ele não tem essas interferências. Então, quando a gente está programando, a gente está inserindo programas, está inserindo algoritmos, programações em linguagem matemática, que fazem com que ele tenha freio ou não. Então, é algo aqui para a gente se pensar. Né? No meu entendimento, vou só dar um exemplo de algoritmos, né, que fazem essa seleção de pessoas. Eu até coloquei aqui, supervisionados, bancos. O banco programa o perfil do cliente que ele quer. Então, o próprio algoritmo verifica que você não tem nenhuma dívida há tanto tempo, que você paga o cartão de crédito sempre direitinho, ele forma um perfil. E aí ele fica lá te oferecendo um monte de coisa. Quer empréstimo? Vamos aumentar o seu limite do cartão? Porque isso é interessante para o banco. Isso é um algoritmo supervisionado, ele já está com o perfil totalmente cadastrado. Se eu deixar aleatório, o banco vai ficar, né? O algoritmo vai ficar no erro e acerto. Deixa eu pegar esse aqui que já está devendo há 10 anos. Vou oferecer para ele um limite de 20 mil? Então, não posso fazer isso. Então, o banco ele faz, por exemplo, esse perfil totalmente fechado. Não supervisionado. Uma mineração de textos de e-mail para document review. Né? Um agrupamento e interpretação que se baseia no input dos dados. Mas aí é mais livre, vai ficar meio que aleatório. Não totalmente, mas vai ter uma lógica que provavelmente eu não consiga alcançar. Eu vi uma pesquisa um dia desse, um artigo científico mesmo, que eles estão tentando saber como é que a máquina conseguiu detectar a etnia das pessoas através do raio-x. Ela conseguia detectar se era branca, se era negra, se era asiática, conseguia detectar até se era oriental. E aí a gente diz assim, que feitiço é esse? A gente não sabe ainda. A medicina não conseguiu alcançar essa lógica. E a acurácia era mais de 90%, 93%. Coisa que a gente olha, eu olho um raio-x, eu acho que coitada de mim, que eu não sou da medicina, eu sou do direito. Imagina um médico olhando e dizendo, este aqui é um oriental, pelo raio-x. Porque parece que não tem modificação para a gente. Então, assim... Professora, eu queria aproveitar que a gente está tratando um pouquinho dessas técnicas de inteligência artificial, costumo chamar assim, e questionar a professora da questão do enviesamento ou do bias que o Lucas levantou antes no seguinte aspecto. Será que a gente tem as mesmas preocupações do uso dessas técnicas de inteligência artificial no poder judiciário ou para outros tipos de perfis? Por exemplo, a professora acabou de falar na identificação de raio-x e de definição da etnia. Quando a gente vai falar de um processo judicial e a gente pensa, no caso do Victor, numa classificação, que tipo de enviesamento a professora consegue imaginar? Ele decorre da própria feitura do algoritmo? Ele decorreria dos dados que são utilizados para treinar esse algoritmo? Ou quando a gente fala no processo de classificação ao modelo do Victor, a gente tem uma grande preocupação ou a gente poderia ter uma preocupação menor com os vieses? Depende. Depende de como vai ser programada a máquina. Porque, por exemplo, o Vitor é só uma faceta, um eixo do que pode ser utilizado na inteligência artificial.
A inteligência artificial ela pode ser usada para muita coisa. Classificação de processos. Na verdade, ela já está sendo utilizada para classificar. Se pode ser considerado, através da inteligência artificial, uma possibilidade de RDR, de recurso repetitivo. Isso é uma classificação totalmente formal. Eu estou classificando o processo. Aí os vieses vão ficando um pouco mais mitigados. O problema é quando eu faço uma classificação de pessoas. Quem é que eu vou classificar como litigante habitual? O replete players, né? Como é que eu vou classificar como alguém que está, enfim, algum perfil mais pessoal? E principalmente quando eu estou lidando com pessoas físicas, não só com pessoas jurídicas, que também já é outro problema. Então, a minha provocação, professor, nós fizemos algum tempo atrás um episódio com a professora Tânia, da UFSC, e ela chamou muito a atenção no que diz respeito à base de dados. Quando a gente vai fazer o uso do machine learning, a gente é muito dependente da base de dados. E aí, qual que é a base de dados utilizada para treinar aquela inteligência artificial, aquela técnica de inteligência artificial? Quem que faz a seleção desses dados? Vamos imaginar assim rapidamente, só para eu contextualizar a pergunta. Se nós pegamos decisões muito boas, pegamos decisões que são mais ou menos, e pegamos péssimas decisões, é bem possível, e eu aqui estou construindo um cenário ideal, é bem possível que esse algoritmo seja treinado no meio termo. Agora, se a gente tem uma base de dados com decisões que não são nas melhores, será que a gente não tem um outro tipo de enviesamento, que seria um enviesamento do critério jurídico, ou um critério pobre jurídico? O grande problema da gente classificar isso aqui é o que é uma excelente decisão. Isso é subjetivo. Então, Quem define? Quem define que é uma boa decisão? Talvez a gente consiga definir o que não é uma decisão fundamentada. Olha o 489, parágrafo 1º. Ele não diz o que é uma decisão fundamentada. Ele me diz o que não é. Então, já dá para eu excluir. Agora, fazer a máquina entender isso através de uma entrada de dados, num primeiro momento, fazê-las muito supervisionada, eu vou ter que ter um trabalho muito grande da equipe jurídica. E uma comunicação excelente com a equipe de computação. Né? Para entender o que é uma excelente decisão, qual é a ótima, para a gente ter o meio termo. A péssima a gente sabe o que é. O que não é, a gente sabe o que é. É o que eu digo quando eu falo de mínimo existencial. Ninguém sabe o que é mínimo existencial, mas todo mundo sabe o que é miserabilidade. Ninguém sabe o que é riqueza, mas miserabilidade todo mundo sabe. Eu faço a pergunta para os meus alunos e tem gente que eu já ouvi a pessoa dizer que é indigno para ela não viajar uma vez ao ano. Eu falei assim, bom, eu respeito, mas eu acho que para muita gente não é digno não ter comida na mesa todo dia. A gente sabe o que não é digno. O digno ele é razoável da gente conversar, mas o totalmente indigno a gente pode começar a falar. Então a mesma coisa vale para a decisão. Essa entrada de dados no primeiro momento eu posso programar o próprio computador, o algoritmo, para ele fazer um filtro de dados, esses dados totalmente desenfreados, brutos. Porque eu tenho dados desestruturados, eu tenho dados brutos, né, eles precisam ser tratados, eu tenho os semi-estruturados, estruturados também. É uma outra linguagem para a gente trabalhar. E isso tudo tem que ser tido com critério. O que eu posso selecionar? O que eu tenho que retirar porque tem a LGPD batendo na porta, que são dados sensíveis, eu não posso colocar? O que é dado sensível? Porque o grande problema de eu trabalhar com inteligência artificial e os viés algoritmos, eu estou falando da possibilidade de fazer discriminação por raça, religião, por tudo, por critério social. Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar de uma maneira muito séria. E a equipe, quando a gente trabalha com as tabelas, a gente que vai fugindo, porque é muito cálculo matemático que a gente tem que entender. Eu já pensei na possibilidade, lá na frente, da gente falar de smart contracts. Mas aí vai ter que ter momentos dentro do PJE, vai ter que ter momentos dentro do processo, de onde vem a base de dados, onde é que eu uso o algoritmo, onde é que eu faço o processo tomar decisões ou não, onde é que eu faço ele ser auto-executável, e aí eu vou me emprestar do conceito de smart contracts, onde é que ele volta a ter, onde é que eu posso aplicar blockchain, não posso, tudo dentro do mesmo meio. Então, é um ecossistema gigante para construir. E isso, quando a gente fala de
como é que eu faço para mitigar? Não é tão simples. Por quê? Porque eu preciso fazer isso num fluxograma. Preciso apresentar esse fluxograma para alguém da computação que saiba como é que funciona. E ele diz, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui eu vou ter dificuldade, isso aqui eu preciso disso, isso aqui eu não posso precisar. Isso vai ter tanto custo. Então, é um ecossistema para a gente discutir para dias, e se não um ano. Eu não quero botar aqui areia em cima do fogo, nem coloco água, areia. Por quê? Porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. E quando a gente fala no refinamento dos dados e a retirada para evitar viés algoritmos, eu acho no primeiro momento que não pode ser sem supervisão. Primeiro eu tenho que pegar aqueles dados brutos e saber como é que eu vou programar a máquina de maneira supervisionada para poder fazer aquele refinamento. Ou seja, o braço humano vai ter que estar lá de qualquer forma. Não só para olhar, como para fazer o tratamento inicial desses dados. Aí a gente esbarra no momento. Se por um minuto a gente pensa, a máquina vai fazer tudo, por outro a gente vai ter o lado humano também. E aí vai ter o viés algoritmo, porque quem vai inserir isso na máquina é o humano. Então, eu nunca vou poder fazer o que estão falando agora, pelo menos nesse momento agora. Personalização da máquina e a responsabilidade total da máquina. É o sonho de consumo de muita gente. E tem. Né? O meu principal orientando de mestrado, o Arthur Meirelles, está trabalhando sobre a responsabilidade civil dos algoritmos. Sobre os algoritmos. Da inteligência artificial. E ele está falando, por exemplo, ele está dizendo que no momento não tem como personalizar a máquina. Porque a responsabilidade civil é nossa. Civil, penal, todas. A gente vai ter que ficar sempre naquela. Eu faço uma analogia, mas o pessoal não vai entender que é do Chaves. Que tinha uma porta assim, que ele dizia: olha como eu sou tecnológico. Aí tira a vela, a porta abre. Põe a vela, a porta fecha. E aí, no meio do caminho, ele vai conversando, ele tira a vela que ele quer entrar. E aí, a porta não abre. Ele tira a vela, põe a vela, tira a vela. Não abre. Ele bate na porta. Pepe, já tirei a vela. Era um ser humano que estava dentro, vendo quando ele tirava a vela para poder abrir. Professora Agatha, e essa questão do ser humano aí me levou a um outro questionamento. Eu confesso que eu estou até com medo de fazer essa pergunta, porque ela rende um programa inteiro, né? Mas vamos lá. No material que a professora enviou para nós, para instruir um pouco a nossa conversa, a professora traz um conceito de que a IA é a capacidade de reproduzir atividades cognitivas humanas. E nesses últimos dias, nós temos acompanhado o polêmico caso do ex-engenheiro do Google, que disse que a IA ganhou consciência. Né? Eu queria ouvir um pouco da professora, se a professora acha que isso já é possível acontecer em 2022, ou se, sei lá, o engenheiro do Google merecia ser afastado mesmo das atividades. Olha, se ele foi afastado, é porque ele alguma coisa de verdade tem aí. Algo de verdade tem. Não teria motivo de dizer, bastaria uma nota de explicação, que ele estava só com medo, se não houvesse alguma verdade. Porque, na verdade, a gente trabalha com lógica. A nossa lógica, ela é o corpo humano, né, que fala, que eu tinha mencionado. É uma lógica embasada com bioquímica. Ela tem interferências bioquímicas, né, que eu tinha mencionado isso ainda há pouco. Então, o que é interessante é o seguinte, é justamente o fato de que a máquina ela acompanha toda a nossa lógica. Ela sabe emular sentimento humano. Ela sabe que se alguém morre, ela tem que fazer uma cara triste. O problema é ela entender, por exemplo, que se eu tenho uma ação, ela tem que dar uma reação. Isso é muito complicado. Porque ela já consegue entender coisas e fazer algo de maneira automática sem a gente pedir. Por exemplo, gente que tem ataque cardíaco, ou cai, quebra a perna, o smartwatch vai lá e já chama a ambulância. Já temos casos disso. De relógios inteligentes chamando, porque a pessoa caiu, a pessoa teve uma parada cardíaca, ela estava para ter um infarto. Então, o computador, ele consegue ter. Não é uma consciência, mas ele consegue ter, através daqueles dados, a lógica do que fazer.
e ele vai desenvolvendo de maneira autônoma isso, ele sabe o que fazer, ele não sabe por quê. Na verdade, nós também não sabemos por que ele está agindo daquela forma. Aqueles robôs, porque robozinho, ele é lindo. A gente está falando dele trabalhando para a gente, limpando, vindo servir, ajudar no hospital. Ele é lindo. Só que ele também é colocado para a guerra. Então, nos treinamentos bélicos, né, com muita coisa boa foi desenvolvida para o bem e foi colocada para o mal, muita coisa bélica, o robozinho está lá, a pessoa dá um tiro nela, ele se levanta e quer bater na pessoa. Eu já vi treinamento bélico disso. Não foi montagem. O robô estava aprendendo que era para ele reagir. Então, até que ponto realmente a gente está trabalhando com bots que entendem o que é para fazer? Ele não tem o sentimento de amor, ele sabe assim, a pessoa está sendo legal comigo, a lógica dele pode ser, tem que ser legal de volta. Mas ele pode entender também, se ele estiver emulando uma pessoa sem sentimento, que a pessoa está me fazendo um bem, eu vou pagar com mal. Então, sem supervisão, isso daí é um perigo, porque eles não sentem fome, eles não sentem frio, eles não sentem cansaço. A força deles é muito maior do que a nossa. Se colocar a inteligência numa automação, que a automação é uma coisa, a inteligência artificial é outra, ou se o meu computador resolver um dia, eu tenho uma programação nele, e ele resolve fazer o que ele bem entende, vou desligar porque eu quero hoje, ele entende que ele tem que descansar. Já teve situação engraçada dessas, que o computador entendia que tal hora ele tinha que descansar, era a hora dele dormir. Se o dono dele programava e ele dizia, vou dormir, boa noite, a lógica do computador desse algoritmo, eu sei disso, porque eu vi esse foi um artigo. O computador começou a entender que ele tinha que dormir também. Ele não precisa dormir, mas ele entendeu na lógica que se o dono precisa, ele também pode. Vou descansar, boa noite. A pessoa quis passar um tempo a mais e ele foi querer dizer, não, não quero. Talvez fosse importante nós usarmos esse computador hoje em dia para nos dizer, para descansarmos. Diante das nossas demandas, temos esquecido o nosso direito ao descanso. Professora Ágata, a nossa conversa está muito boa, só que, infelizmente, o nosso tempo acaba sendo pequeno. Eu queria aproveitar e pedir para a professora se ela tem uma mensagem final para falar para quem está nos acompanhando, é sempre importante. Tenho, tanto para profissional quanto para estudante. A mensagem que eu tenho é que isso é só o começo. Para que ninguém fique com medo, porque se a gente tem medo, a gente resolve se afastar. E se a gente se afasta, as coisas acontecem sem que a gente acompanhe, sem que a gente tenha ideia do que está acontecendo. A gente vai ficar excluído. E aí sim, a gente vai correr riscos, porque a gente não sabe o que pode ser capaz. Eu não sou a favor do sandbox, o parquinho de areia, aquele período que eu posso ficar sem qualquer tipo de regra, para olhar as tecnologias, elas ficarem de maneira completamente alheia. Eu acho que o direito ele tem que acompanhar muito de perto. É uma coisa que, falando de volta na teoria, sem descurar da prática, direito é fato, valor e norma. Para eu chegar na norma, eu tenho que passar pelo valor e passar pelos fatos. Então, tudo começa nos fatos. Se eu fechar os olhos para os fatos, eu vou continuar na minha ilha, eu vou continuar ensimesmada, eu vou ficar insulada, né? E acaba que com um piscar de olhos, é o que eu digo para os meus alunos, eles estão iniciando a faculdade, eu falei, vocês vão sair da faculdade com direito totalmente diferente. Não existe direito digital. A gente falou isso para efeito didático, não existe. A tecnologia ela está mudando direito penal, direito civil, direito tributário, direito processual, tudo está mudando. Isso está perpassando por tudo. Então, vai ter que ter uma atualização de todos os professores de direito. Isso é um desafio muito grande para a gente. Muito grande. O professor de contrato vai ter que mencionar smart contracts. O professor de penal vai ter que falar, por exemplo, estelionato sentimental através do Tinder. Não tem como. Eu vou falar de citação eletrônica como? Ah, é só e-mail que existe na minha cabeça. Só e-mail, citação pelo WhatsApp, citação pelo Instagram, citação pelo Facebook, já temos notícia disso. Se é válido ou não, eu estou falando que tem. E eu vou ter que lidar com isso para poder falar com meus alunos. Então,
é não fechar os olhos nunca para isso. E está ficando muito rápido. Piscou, a gente vai ficar ou de fora, uma hora ou outra o mercado vai ser cruel, e isso não é só de conhecimento, é de postura, porque a gente não tem mais tempo de ficar de picuinha e briga como os advogados do passado. O advogado do passado foi criado para o embate. E ficar falando até matar o outro no cansaço. Hoje, a gente tem que ter um advogado proativo, profissionais do direito, juízes proativos, para poder conhecer o sistema, para poder criticar o sistema, evitar o sistema. Então, eu preciso de advogados e profissionais do direito que evitem o conflito através das mesmas tecnologias que geram os conflitos. Porque os conflitos estão agora em escala... Está desenfreado já. Se eu crio um marketplace, eu não tenho mais 100 consumidores numa loja física. Eu tenho 1.000, 2.000, 3.000. Propaganda enganosa, a escalonagem que vai ter vai ser gigante. Então, eu preciso de tecnologia para que me ajude a poder resolver isso no mesmo ritmo, ou prevenir no mesmo ritmo que a tecnologia pode gerar. Quanto maior o alcance, maior os erros. Normal, isso vai acontecer. Então, o meu recado é esse. Isso é só uma ponta do iceberg. A gente tem aqui assunto para dar e vender, para falar. Se trouxesse gente da computação, a gente ainda ia trocar mais ideia. O professor Mauro Margalho, toda vez que eu sinto com ele, diz que é só uma hora, a gente senta e fala 3, 4, a gente toma café. Porque não para. Ele é da ciência da computação. Ele é doutor em ciência da computação. E é esse o recado. Perfeito, professor Agatha. Agradecemos mais uma vez a sua participação no nosso Iajust Talk. E para quem nos acompanha e quer mais material e conteúdo sobre direito e inteligência artificial, indicamos que acompanhe as redes do Iajust Team no Instagram, no Spotify e também no YouTube. Nos encontramos na próxima. Até mais!